pessoal, tudo bem? Meu nome é Inácio e eu estou aqui na Escola Nelson Girardi com itinerário, vamos falar assim, cultura movimento também, que eu participo. E também nele também tem uma narrativa transmídia com o professor Davi, mas ele não está aqui, né? Eu estou aqui para entrevistar dois professores, excelentes professores aqui com nós, o professor Lucas de Geografia e o professor Geraldo de Filosofia. E eu queria falar sobre a tecnologia nas escolas, que proporciona, e eu quero que a opinião deles também fale sobre o que nós tá debatendo. Oi, professor, tudo bom? Tudo Ah, bem? tudo bem? Olá. Tudo bem. Eu queria fazer umas perguntas pros senhores, né? Aí eu vou começar agora. Primeira pergunta. Vocês têm facilidade de usar a tecnologia dentro das escolas? E quais são as suas dificuldades? Vocês têm alguma dificuldade? Olha, eu tenho um pouco de facilidade, sim, com a tecnologia, né? Tem muitas coisas que eu ainda não sei, principalmente algumas coisas de projetor, né? Alguns cabeamentos aí, mas sempre se precisar eu peço ajuda, né? Mas é a única coisa. Assim, alguns desafios que talvez possam aparecer é não ter rede. Acho que é a única coisa aí que pode atrapalhar a ferramenta tecnológica. Oi, professor. E você tem alguma dificuldade? Tudo bem, gente? Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. Então, olha só que interessante. Aqui nós temos duas posições diferentes, né? O professor Lucas já tem uma certa habilidade com a ferramenta tecnológica. Vocês, alunos, são dessa geração digital, né? Os nativos digitais, que a gente costuma dizer. E eu, no meu caso, eu sou de uma outra geração. Eu sou da idade da pedra. Está certo? Em relação à tecnologia. Claro que eu tenho muitos desafios. Eu falo para vocês que eu comecei a aprender a questão de tecnologia foi com a pandemia. Eu confesso a vocês que eu tinha um pouco de aversão à tecnologia. Nem celular eu tinha. Coisa interessante, né? Eu tinha um celularzinho, alguns talvez vão lembrar, que eu carregava ele no bolso para olhar hora. Ele não fazia ligação e nem recebia. Mas aí com a pandemia o negócio pegou. Por quê? Porque eu tinha que aprender, que o primeiro momento nosso é o contato com os alunos através do celular, né? Então eu tive que aprender de uma hora para outra, mandar uma mensagem, mandar um texto para vocês. Eu não sabia, eu aprendi isso rapidão. No segundo ano da pandemia, aí, pelo fato de a gente aprender, tive muita dificuldade. Quando mandava que eu tinha que enviar alguma coisa para os alunos, eu escabelava, porque eu não sabia como que fazia. Mas como eu tinha dois nativos digitais dentro da minha casa também, que são os meus filhos, eles me deram um auxílio muito grande. E aí, agora pelo menos eu já sei ligar um notebook, eu já sei espelhar uma aula na televisão, né? Eu nunca usei o Datashow não, mas eu já sei usar também. O Datashow eu já utilizava em outros momentos, né? Que eu dei aula em Minas Gerais, em algumas escolas, eu dei aula na faculdade lá, então a gente usava muito o Datashow. Então lá, o Datashow eu sabia usar, né? Mas o computador na sala de aula, como a gente está usando agora, não. Mas os desafios são enormes, todo dia parece um desafio. A gente erra, a gente pede ajuda para os colegas, né? Quando a gente vai preparar alguma aula, colar uma imagem, enfim, e a gente está correndo atrás disso aí. É verdade, porque assim, na época da pandemia era a única opção que tinha, porque não dava pra ir pra essa escola. Isso. Aí a única opção que tinha era aprender. A maioria dos professores aprendeu, porque antes da pandemia era só aula normal, não tinha televisão aqui na escola antigamente. Aí a única opção dos professores também. Nós nos reinventamos, né? Nessa fase. Eu enfrentei dessa maneira, nós nos reinventamos. Ou seja, inicialmente, na época eu estava trabalhando também num colégio, no Colégio do CAR também, né, na época, e assim, além do estado, eu cheguei para dar a minha primeira aula na escola, porque nós tivemos que ficar indo para a escola dar aula sem alunos.
O Estado não, o Estado dava aula de casa, mas no Educar não. Aí eu cheguei numa segunda-feira, né? Veio aquela notícia de que ia fechar as coisas na sexta, na segunda já começaram a fechar as coisas, e a hora que eu cheguei para dar aula, eu vi um estúdio montado na sala de aula, e eu fiquei assim, meu Deus, que é isso? Né? De repente você tem que dar aula para uma câmera, e para mim foi um pouquinho difícil no começo, porque não é o seu aluno que está ali, é para uma câmera, você está usando a lousa, falando, explicando, mas não havia aquela interação, você não tinha o contato. É que a opinião do aluno também serve também, né? Sim. Que é estranho, você tá gravando lá e não tem ninguém lá pra gerar uma opinião, pra ajudar também o senhor também. Sim, com certeza. E eu ter que mirar, eu não conseguia mirar exatamente na câmera naquele começo, porque eu não estava acostumado com aquilo, né? Então eu falo que eu tive que me inventar mesmo. Foi assim, a sensação que eu tive foi a primeira, quando eu comecei a dar aula. Parece que voltou há 10 anos atrás, voltaram há 10 anos atrás. Quando eu comecei a dar aula, eu falei, não, peraí, parece que eu tô voltando no tempo. Tô com a mesma insegurança inicial, com aquela timidez inicial do que eu vou encontrar, mas é só uma câmera, mas eu me senti dessa forma. É, porque é coisa nova, né? Aí não tem muita opinião. E no meu caso, eu não tinha essa questão de ir para a escola dar aula no estúdio, que é o caso da escola particular que ele trabalhava. No meu caso, foi de casa mesmo. E eu achava muito estranho, desculpa, que a gente está acostumado com lousa e tudo mais, a sala cheia de alunos, a gente debate para lá, fala, o aluno interage. De repente, você dentro da sua sala em casa, na frente do computador, eu já estava com o computador na mão, né, espelhando a aula para vocês e tudo mais. E eu sentia uma falta muito grande da presença humana, certo? Então, por isso que essa questão da reinvenção que o Lucas está colocando é muito interessante, porque a gente vai aprendendo até olhar para uma tela, ver a imagem dos alunos, mas não são os alunos. E parece que você não tinha um retorno, porque no presencial, assim, no olho, você conversa com o aluno, seja chamando atenção ou mesmo chamando para participar, e na tela eu sentia falta disso. O meu maior desafio foi isso. Essa falta de, como é que fala? Feedback, você não tinha. Essa interação, com o aluno. A interação com o aluno não tinha. Então, trabalhar a tecnologia na escola, agora a gente já está mais calejado com as questões, a gente está mais envolvido. Vocês estão percebendo que nem escrevendo mais com canetão eu não estou. Eu gostei desta tecnologia que aí está, e eu acho que a tendência é a gente ir melhorando, né? Então, quer dizer, eu sou uma pessoa mais velha, eu não fui criado, eu não sou dessa época digital. Talvez a grande dificuldade que eu tive no início, e ainda tenho, é claro, é justamente não fazer parte da minha cultura. Mas a gente está sempre aberto a aprender e tem aprendido muita coisa. E a gente tem visto também eu comecei a dar aula de tecnologia para algumas turmas só para completar cargo, que eu achava, a meu ver, uma certa violência que eu cometia com os alunos, porque uma pessoa que não tem domínio de tecnologia, dá aula de tecnologia, o que a gente vai fazer? E sabe como que eu fazia? Bom, eu não sei trabalhar, aí eu falava para os alunos, isso aí já foi nas aulas online. Dominar a tecnologia é um domínio. Então, nós vamos fazer um trabalho na tecnologia de maneira mais reflexiva, né? Para a gente compreender como é que nós, seres humanos, nos damos com a parte tecnológica, né? Eu lembro que tem um aluno meu, ele não está aqui, ele seria nosso aluno no primeiro ano, mas ele foi meu aluno desde o 6º ano, é o Rafael. Rafael, eu acho que ele ganhou o bolso de estudo numa escola particular, está estudando lá. Ele teve aí esses dias aqui na escola. Então eu falei para todos, né, assim, eu não vou
não tem domínio de tecnologia, quem tem o domínio são vocês. Eu vou estar aqui dando um auxílio na questão da reflexão, de como utilizar, de como não deixar a gente ser engolido pela tecnologia, mas a gente aproveitar o que tem de bom para ela, né? O Rafael falou da seguinte forma: o senhor pode não ensinar a gente a mexer com a tecnologia, mas a dominar a máquina. O senhor vai nos ensinar a não sermos dominados pela máquina. Eu achei muito interessante isso, sabe? E é verdade, o que eu tenho trabalhado agora no primeiro ano, eu trabalhei agora na primeira habilidade, foi a filosofia da ciência e da tecnologia. Então eu coloquei muito isso. A parte crítica, a parte de cuidado de lidar com tecnologia, a parte ética, porque às vezes a gente atrás de uma câmera, né, atrás de uma tecnologia, você não olha no olho, então ali parece que ele te dá uma liberdade tão grande de falar o que quiser e como quiser, que você acaba agredindo o outro. Então a gente tem trabalhado essa questão desse cuidado como você usa a tecnologia, porque do outro lado tem pessoas te ouvindo, né? Então é nesse sentido, por isso que a gente chama atenção. A juventude hoje já é totalmente tecnológica. A gente está vendo aqui que tem muita gente com o celular na mão, brincando, conversando e tudo mais. E faz parte da vida. Agora a gente tem que aprender a lidar com essa situação para a gente não deixar de ser dominado pela máquina. A gente tem que dominar mesmo, porque assim, até essa aula combinou mesmo, porque o senhor é de uma geração mais antiga e nós já é a geração de agora que já dominou esse negócio. Claro. E a maioria dos pais tem sempre fala, tira um pouco do celular, pega um pouco de tempo pra você. Daí até combinou. Isso, bom. Deixa mais uma aqui. Mais uma pergunta. Uma opinião sua. O que vocês sabem sobre a tecnologia? Tá bom? Tá ruim? Eu acho que a tecnologia, ela veio realmente para ficar e ela veio para facilitar várias coisas. Porque eu não imaginei que tão rápido até... que veio a pandemia também, mas eu não imaginei que tão rápido a gente teria TVs na sala, né? Eu dei aula em escolas que não tinham projetor, né? Escola pública que não tinha projetor, que não tinha nem TV, para falar a verdade, mal tinha um som para você poder utilizar, mal tinha uma caixinha de som para você poder utilizar. Então eu acho que veio para realmente facilitar, porque assim, tem coisas que saem um pouco daquilo que você tem para utilizar somente no quadro, somente na lousa. Tem coisa que você tem que mostrar alguma imagem, que você quer mostrar algum vídeo, você quer discutir algo assim, então usando essas ferramentas. Então eu acho que a tecnologia ela facilitou isso. A internet na sala de aula acho que facilitou também para você ter essas imagens, ter esses dados em tempo real, né? E também para facilitar esse contato. Então eu acho que a tecnologia realmente ela facilita, sim, mas eu vejo como um complemento em nossas aulas. A gente claro, a gente não pode esquecer, eu falo isso, até eu vejo isso por mim, a gente não pode esquecer que giz, lousa, agora não é mais giz, é canetão, mas a gente não pode esquecer também dessas coisas, porque o anotar faz bem. Quando a gente anota as coisas, a gente lê o que a gente está anotando e fica mais fácil, mais fresco na cabeça do aluno. E eu vejo isso até mesmo por mim, quando eu estou fazendo algum curso, quando eu estou tem que anotar alguma coisa, anotar para mim me faz conseguir gravar melhor as coisas do que só eu ver. E mesmo se eu ver, eu tenho que anotar, né? Eu funciono dessa maneira. Então eu vejo que isso acaba facilitando e complementando ainda mais o objetivo, né? Que é realmente a aprendizagem. Que legal. Isso mesmo, e eu concordo com o Lucas sobre essa questão, porque tem que ter uma mesclagem entre o tradicional e o antigo e o atual, justamente. Aquela metodologia antiga, juntamente com as novas tecnologias, eu acho que uma coisa casa com a outra, né? Porque realmente facilita muito. Agora, essa questão de anotar, isso é muito importante. Eu não consigo ler um texto na frente do computador. Eu leio no dia a dia, mas eu ainda sou aquele do livro, do papel.
de ler, de rabiscar, ler um texto no papel e arriscar, marcar as ideias, ir grifando. Eu não consigo fazer isso no computador. Então, por isso que essa parte da tecnologia, a gente tem que aproveitar o que vem para acrescentar, para ajudar. Uma não vai eliminar a outra. Por mais tecnologia, por mais avançado que ela seja, nunca vai eliminar essa parte humana. Eu acho que isso aí é muito importante, a gente fazer essa relação, né, juntos. É verdade, isso ajuda também a notar, porque agora os professores estão mais se preocupando com os slides para passar, para pegar um resumo muito bom para os alunos também, e achei bom também. E agora fazer mais um. Quais vantagens e desvantagens da tecnologia? Ao meu ver, as vantagens é o facilitar e é o complementar a aula, né? E complementar também, assim, facilitar a nossa vida. Em que sentido? Hoje, quando se fala de tecnologia, você tem um mundo ali a um clique, né? Nas suas mãos. Então, você consegue ver tudo em tempo real e com a maior rapidez no mundo, né? E depois, principalmente por meio da globalização, isso se tornou cada vez mais evidente, né? O mundo agora globalizado, ele é difícil lugar que não tem internet. Verdade. Né? Então, assim, eu acho que isso acaba facilitando mais, principalmente depois que veio os cabos de fibra óptica, né? Isso acabou facilitando ainda mais a dimensão de todo esse processo. Só que as desvantagens, eu acho que é a questão mais do entretenimento exagerado. Do uso da tecnologia. Do uso da tecnologia. Mas o que mais usa são os alunos também, que abusam disso, Sim. não os professores também. Isso mesmo. Então, assim, eu acho que a tecnologia, ela tira da gente um pouco desse contato. Uma atenção. Um pouco dessa atenção, né? Porque hoje, se a gente pega o celular, a gente senta e começa a ver e esquecer do mundo do seu lado ou do seu redor, você fica 1 hora, 2 horas no celular e o tempo passou e acabou. Tem gente que perde a manhã no celular, tem gente que perde ali um bom tempo no celular e esquece das coisas mais básicas. Um tempo atrás, eu estava num restaurante, né, e tinha um casal de namorados, e aí a mulher aqui, né, o rapaz aqui, os dois estavam todo o tempo assim. Gente, não tinha um olhar, não tinha uma troca de informação entre os dois, não tinha um carinho, não tinha nada. Não tinha. Só tinha os dois ali, ó, no celular. Os dois no celular. Eu acho que eles estavam conversando entre eles pelo WhatsApp, né? Era possível. Porque... Pode falar, professor. Não? Eles não se olhavam, Sim. sabe, seu José? Eles não se olhavam mesmo. E eu vi aquilo, eu falei, meu Deus. Eu até comentei com quem estava comigo na mesa. Eu falei, olha esse casal. O que eles estão aproveitando da vida, né? Então, assim, a gente tem que usar a tecnologia? Tem que usar ao nosso favor? Tem que usar. Tem que saber a hora e o momento. Tem que ter um controle. Até porque, cientificamente, não faz bem, né? Existe uma regra de que a gente tem que desligar, sim, do celular cerca de 30 minutos antes da gente ir dormir. Isso. Porque o nosso cérebro, ele continua ligado, ele não descansa durante a noite e chega no outro dia, a gente tem a sensação de estar mais cansado do que o outro dia, do dia anterior. Então, não faz bem, faz mal para o nosso cérebro. A gente ultrapassar os limites da função que ele veio para fazer. Então, acho que a tecnologia, ela facilita, mas também tem que usar com consciência. Isso. Pode falar, você. Então, sobre a questão das vantagens, eu acho que não tem muito a acrescentar do que o Lucas falou. Realmente, a aproximação facilita a pesquisa, conhecimento. E aquilo falou, com o dedinho que você clica na tela, você busca conhecimento ali, um monte de coisa. É favorece. Favorece demais. As aulas, você monta, você busca na própria rede, na própria internet, conteúdos que talvez tá frágil no material pedagógico que você tem. Sim. Aí você pode montar aquela aula, você pode fazer uma mesclagem, você pode fazer um monte de coisa para facilitar a aprendizagem do aluno. Agora, a desvantagem é justamente essa. Talvez está sendo muito mal usada. Os jovens, não é só os jovens não é só vocês não, todos os adultos, você está citando aí o casal, né, no restaurante, dentro de casa,
acontece isso, que as pessoas não sabem, não têm limites para usar, tá entendendo? E às vezes, no momento que você pode usar de maneira pedagógica, você distrai com outras coisas. É o que ele falou da questão da diversão, né? Você tem a máquina, você tem o celular, você tem o computador, você tem a tecnologia para se divertir. E às vezes o grande problema é que não está sendo usado para fins pedagógicos. É que nós abusamos demais da tecnologia também. Justamente. Não tem noção do que está fazendo também, né? Isso. Nós pode até ser jovem, mas a gente pode entender, mas a gente não sabe o que isso pode dar de ruim para nós. Sim, e pelo fato de na tecnologia você encontra um monte de conteúdos que é dado em sala de aula, você faz o seguinte: não preciso mais prestar atenção na aula do professor, porque o que ele está falando, eu aperto o dedo aqui, eu vou encontrar. E às vezes você pode ter uma compreensão equivocada do que você leu. Uma coisa é o professor falar dentro da própria tecnologia, mas ele explicar, ele falar, ele levantar questões, levantar debates sobre o que está sendo falado. Aí, e as pessoas, elas se dispersam muito com a tecnologia. É isso que é o ponto mais negativo que eu acho, sim, em relação. Mas sem dúvida nenhuma que veio para ficar e nós precisamos de saber lidar muito com isso. Muito bem. Vou fazer outra pergunta. Você tem alguma dica para dar para alguém que está começando a usar a tecnologia agora? Até o professor tem uma dica para ele, que está também começando, está aprendendo. Para eu que estou começando agora, professor. Você tem alguma dica para dar para alguém que está começando? Pode até ser alguém que está vendo o vídeo também. Olha, seu José, e também para quem estiver vendo o vídeo, usar sim, abusar da tecnologia e explorar o que tiver que explorar para fins pedagógicos, para facilitar sim várias coisas aí, até mesmo do pessoal, mas claro, sempre com consciência, mas assim, realmente usar e abusar, porque é a partir disso que o senhor e qualquer outra pessoa que for mexer com a tecnologia vai poder descobrir o que tem dificuldade, o que pode facilitar. Eu acho que é uma rede de aprendizagens, eu acho que é um aprender novo, né? Eu domino um pouco da tecnologia, mas eu estou aprendendo também. Eu acho que é a melhor coisa. Sim. Eu falaria o seguinte para todos. Apesar de estar começando a utilizar, né, eu vejo uma grande necessidade da gente se empenhar bastante em relação à tecnologia, mas eu falaria para os jovens, para todo mundo, o sentido da responsabilidade ao usar, né? Não deixar ela te dominar, porque a gente é dominado muito fácil, né? E a máquina não responde. A máquina, ela tem um CPU ali, uma memória que alguém colocou. Nós não podemos perder essa nossa memória humana, nossa essência humana, Verdade. não deixar de se dominar. Por isso que a gente tem que ter essa responsabilidade, usar com reservas, né? Uma responsabilidade grande também. Claro, Então, isso. Eu concordo com o senhor José, acho que a gente tem mesmo, e que os jovens realmente usem da tecnologia para fins que acredita que vai ser necessário, né? E não abusar dela no sentido de esquecer mesmo a sua essência, esquecer aquilo, uma conversa, uma troca de olhar, né? Assistir uma TV, né? Que às vezes até a própria série que está assistindo não consegue focar na série por conta do celular. Né? Se chega uma mensagem ali, você acaba se distraindo. Então, assim, não esquecer mesmo, porque além do mais, a tecnologia muitas vezes ela é mentirosa, né? Ela é mentirosa, ela é verdadeira em alguns, em outros pontos não, né? Até que ponto a gente acredita que a tecnologia realmente, em questão de notícias, está ao nosso favor, né? A gente sempre tem que estar averiguando. Então eu acho que às vezes a gente acaba se deixando levar por muitas coisas que depois tanta fake news, né? Tanta coisa aí que usam da tecnologia até mesmo para poder
romper laços familiares por conta do que é postado. Então acho que é tomar cuidado também com essa parte. Ah, legal. Vou fazer a última pergunta. Qual a sua opinião sobre a tecnologia na mão de nós alunos? Nas mãos dos alunos? De nós alunos. Eu acho que nós falamos um pouquinho sobre isso no decorrer da conversa aqui. Eu coloco como importante. Verdade. Não tem como a gente falar de uma geração tecnológica que é a de vocês. Não tem como falar contra isso, não tem como proibir o uso da tecnologia na cultura de vocês, mas eu chamaria atenção que tomar muito cuidado com a questão da tecnologia, porque tanto ela pode te ajudar, como ela pode te atrapalhar, né? Tem os dois lados. Aí você vai ter que ter uma consciência muito grande de saber como utilizar isso. É verdade, porque aqui na escola, antes não tinha televisão, agora tem. Agora tem esse negócio aqui para ajudar nas aulas, ali. E agora começou a vir uns tablets e os computadores dos Protec, que tá chegando aqui com nós, e nós tá usando, aprendendo a usar também. E a gente tá aprendendo muita coisa. Então, mas também tem alguns alunos que abusam, que pode abusar disso. Nós não podemos perder de vista que tudo está na nossa mão, não vai eliminar a nosso pensar. Verdade. Precisamos de pensar. Precisamos de refletir. Eu acho que um papel da filosofia em relação à tecnologia é isso. Não é destruí-la, mas é porque o aluno utilize, mas não abra mão do pensamento crítico. Verdade. Saber o que você está consumindo nesse produto que você está buscando na internet. Igual o celular. Justamente. Negócio. O celular, nós pode estar o professor explicando a matéria, nós tá lá no celular. Fazendo outras coisas, né? E aí não fica. Isso desvia a atenção do aluno. Totalmente. A tecnologia. E desequilibra até o professor aqui na frente. A tecnologia é importante, sim. Utilizem sim da tecnologia, mas utilizem com consciência. Não deixem se levar por situações que vocês veem pelo celular ali, até mesmo mensagens que vocês recebem e que bate uma certa curiosidade naquele momento, mas não deixem que essa fase, esse processo eliminem de vocês aquele momento tão especial da aula que é o professor explicando. Eu acho que utilizar o celular como ferramenta pedagógica, como pesquisa, para outros fins, sim. Mas na hora que o professor está ali explanando algum assunto que ele trouxe, que ele preparou com tanto carinho para vocês... Pode dar o conhecimento ao aluno. Eu acho que conhecimento é sempre válido e sempre bem-vindo. E isso, um professor falando na sala de aula, interagindo diretamente com você, a tecnologia não vai fazer. Isso. Nem por meio de um vídeo. E só para concluir aqui, preocupar muito com as fontes as quais vocês estão pesquisando. Sim. Porque tem N fontes. Tem fontes que vai te levar para o buraco. Toma consciência disso. E tem fontes que vai te ajudar. Então você tem que saber qual a fonte que eu estou buscando informação. Quais os interesses que estão por trás de uma informação que você recebe. Então tudo isso é fundamental. É verdade, é legal também. Então, assim, antes de eu vou encerrar aqui, mas eu tive que fazer isso sozinho, porque eu tinha uma parceira que ela teve que faltar hoje, chamada Isabela, só mandar um salve pra ela quando ela vir. Isso é isso daí mesmo, professores. Muito obrigado pela sua atenção e pelo seu tempo que vocês tiveram aqui. Muito obrigado. E por deixar também a sua opinião sobre as tecnologias aqui para nós, alunos. Agora a gente tem conhecimento do que fazer. E a gente queria agradecer vocês dois. Valeu. Obrigado, a gente que agradece. Eu que agradeço também pela oportunidade. Espero que a gente tenha mais esses momentos de conversa. Certeza, tá bom? É isso aí mesmo. Um abraço a todos. Um abraço, gente.